amigo, irmão em Cristo, Luciano Rocha, mais uma vez em nosso canal do Estúdio Teológico. Estou feliz, alegre em Cristo, em poder estar juntamente com você nessa oportunidade. Quero convidar você a continuar conosco, participando. Se não se inscreveu, inscreva-se aí no nosso canal do Estúdio Teológico. Deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, que para nós é de suma importância para que nós possamos estar crescendo juntos e temos certeza que Deus vai estar manifestando uma palavra ao seu coração, ao seu lar e à sua família. Pois bem, como vocês bem sabem, o canal do Estúdio Teológico é um canal simples, é um canal singelo e temos como intuito de estar sempre, de alguma forma, trazendo edificação e propagando a palavra de Deus através das mensagens aqui expostas. E nessa oportunidade não seria muito diferente. É muito interessante porque hoje eu gostaria de falar de um tema que não é comum ser abordado. Por quê? A gente sabe muito bem que a vida do salvo, a vida do homem, da mulher de Deus, a vida do cristão, ela é feita de altos e baixos, de inúmeras batalhas, dificuldades, muitos vitupérios da vida, e em momentos que às vezes nós nos confrontamos a nós mesmos, há momentos também que nós às vezes nos decepcionamos e nos frustramos com algumas atitudes nossas, algumas decepções, sofremos conosco mesmo. E às vezes é normal, em meio a essa trajetória, alguns cristãos começarem a puxar o freio de mão, botarem a mão na consciência e questionar-se acerca da sua salvação, pensando acerca da sua salvação. Em meio a esses pensamentos, às vezes as pessoas questionam-se consigo mesmo. Será que verdadeiramente sou salvo em Cristo? Será que verdadeiramente há uma salvação em Cristo na minha vida? Será que verdadeiramente Cristo transformou o meu viver? Né? Então, pensando nisso, eu gostaria de olhar para a Bíblia Sagrada, para o Evangelho de João, no capítulo 20 e no versículo de número 31. Aqui na Bíblia Sagrada, neste texto ao qual nós nos referimos, né, no capítulo 20 do Evangelho de João e o versículo de número 31, o apóstolo João escreve bem assim: estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então eu quero estar dentro deste texto, olhar para este apóstolo João, não somente nesta questão deste versículo do seu evangelho, mas também para uma das suas cartas, e começar juntamente com você a questionar: você é mesmo cristão? Você é mesmo salvo? Como você sabe disso? Então, olhando na perspectiva bíblica, olhando para a Bíblia Sagrada, o apóstolo João, ele escreve o seu evangelho, ele escreveu o evangelho para mostrar que uma pessoa ela pode ser salva. Então ele escreve no capítulo 20, versículo 31, exatamente esse texto: estas, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, escreveu a sua primeira carta, vamos olhar para a sua primeira missiva, a sua primeira carta, para mostrar que os salvos, eles podem ter certeza da sua salvação. Mas como assim, irmão Luciano? Se nós olharmos para a primeira carta de João, no capítulo de número 5 e versículo de número 13, está escrito: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tens a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então o apóstolo João, ele tem todo este cuidado para transmitir esta consciência aos santos. Ele tem todo este cuidado para transmitir esta consciência aos salvos. E há dois erros aqui que nós precisamos evitar, temos que ter cuidado e evitar esses erros. O primeiro erro que deve ser evitado aqui, dentro do que nós presenciamos nos dias de hoje, é nós de alguma forma tentarmos buscar um outro meio de salvação fora da pessoa de Jesus Cristo.
tentarmos arrumar uma salvação para nós fora do sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Então, e o segundo erro que deve ser evitado é duvidar que a salvação que é oferecida por Jesus Cristo, ela possa ser perdida. Esta salvação que Jesus Cristo nos dá, porque todo aquele que crê em Jesus, ele pode ter a certeza da vida eterna. Porém, a falsa segurança pode ser uma grande tragédia nos dias em que vivemos. Então, por isso, João ele elenca na primeira epístola, na sua primeira carta, 3 mentiras que são muito perigosas. 3 mentiras que nós devemos ter cuidado. O primeiro lugar, ele fala acerca da mentira moral. Um cristão, ele é alguém que nasceu de novo. Quando nós tomamos uma posição em Cristo, quando nós nos achegamos a Cristo, nós nascemos de novo e nós recebemos um novo coração. Não recebemos simplesmente um novo coração, mas também uma nova mentalidade, metanoia, uma nova mente, uma nova vida. E em sua vida as coisas antigas elas ficam para trás, a velha criatura. Então logo João, o apóstolo João, ele afirma no capítulo 1 e o versículo 6 da sua primeira carta, a primeira epístola de João, a sua primeira missiva, ele afirma: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, né, mentimos e não praticamos a verdade. Então, nessa mesma linha de pensamento, nesta mesma linha de raciocínio, o apóstolo ainda escreve dizendo, no capítulo 2 e versículo 4, que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a evidência da salvação, o que é? A evidência da salvação é uma vida transformada, é um novo caráter, é um novo viver, é um cotidiano que muitas das vezes nos esmeramos a ter uma vida de piedade, uma vida piedosa na presença de Deus, tentando a cada dia, a cada momento, a cada manhã, transformar a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento, a vida cristã diária na prática, o cristianismo na prática. É isso que João ele fala para nós. Então nós temos que ter todo este cuidado. Segundo lugar, que ele vai estar falando sobre a mentira doutrinária. Por quê? No primeiro século, muitos falsos mestres naquela época se infiltraram na igreja, pregando um falso evangelho, produzindo falsos crentes, gerando uma falsa esperança, produzindo uma falsa esperança na vida dos cristãos. E nós temos que entender que não há salvação fora de Cristo. Por isso, o apóstolo João ele alerta em sua epístola, quando ele escreve no capítulo 2, do versículo 22, na primeira epístola de João, você olhar na Bíblia, na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, do versículo 22 até o versículo de número 23, você vai ver João trabalhando esta verdade. Ele vai estar dizendo exatamente isso. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Filho do Pai? Ele vai dizer exatamente isso. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é Cristo? Este é o anticristo. E o que nega o Pai e o Filho, todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. E muitos hoje, meus irmãos, professam em Cristo, mas não confiam em Cristo plenamente para a sua salvação. Confessam Cristo, mas também confiam nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas obras. Professam Cristo, mas recorrem a Maria, recorrem a outros meios, outros fins, outros intercessores. Professam Cristo, mas também fazem promessas a outros santos. Professam Cristo, mas também depositam a sua confiança na igreja, em seus rituais sagrados.
Nós temos que entender a grandeza da salvação em Cristo. Nós temos que compreender a grandeza desta salvação no Calvário. Nós temos que entender que a salvação está em Cristo e nele somente. A vida eterna, ela é oferecida por Ele e por Ele somente. Jesus é a porta do céu, Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E só em seu nome, só no nome de Jesus Cristo a salvação. E em terceiro lugar, ele vai abordar na sua epístola sobre a mentira social. Aqueles que foram salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, eles passam a amar a Deus de toda a sua força, com toda a sua alma, e devem também amar o seu irmão, assim como o apóstolo João escreve, na primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém dizer ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão e a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Que tipo de amor deve ser esse? Escreve o veterano apóstolo: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa pelos nossos irmãos, nossa vida pelos irmãos. Você vê isso no capítulo 3 e versículo 16 da primeira epístola. O apóstolo João registra as palavras do próprio Senhor Jesus dizendo que o amor aos irmãos é a evidência de sermos seus discípulos. No capítulo 13 do Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 35, ele vai dizer: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros, uns aos outros. Então, eu quero encerrar aqui com essa reflexão, dizendo que é um momento em que chega um momento em nossa vida que nós devemos fazer uma investigação própria da nossa vida, para saber se de fato somos salvos. Olhar para dentro de nós, que com facilidade conseguimos olhar para muitos ângulos, muitas pessoas, muitas circunstâncias, muitas situações e tirarmos nossas conclusões. Mas é um momento chegado que às vezes temos que olhar para nós mesmos, fazer uma investigação da nossa própria vida e para sabermos se de fato somos salvos. A nossa confiança está em Cristo. Andamos na luz. Amamos nossos irmãos. Cada um, examinando o seu coração, dê a sua própria resposta diante de Deus. Então João, na sua epístola, ele nos traz a refletir estas verdades. Sua confiança está em Cristo? Nós temos andado na luz? Será que amamos nossos irmãos? Que cada um nessa oportunidade possa examinar o seu próprio coração. E que o Espírito Santo, através da palavra do Senhor, possa adentrar na tua vida, trazendo o bálsamo ao teu coração no tempo oportuno. Eu me despeço aqui de vocês, vosso amigo e irmão em Cristo. Continuo dizendo para você continuar conosco, compartilhando. Espero que esta palavra de alguma forma tenha trazido um bálsamo ao teu coração e você possa ser edificado por Deus e ter consciência da grandeza da salvação que há em Cristo, neste sacrifício perfeito. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo, do vosso amigo e irmão em Cristo, Luciano Rocha, do canal do Estúdio Teológico. Um forte abraço e fiquem.